Boa noite para você, tudo bem? Já está no ar o Prosa e Café de hoje. Eu tenho uma honra de receber aqui nos nossos estúdios o meu amigo de profissão, meu colega Cláudio Santos, locutor e publicitário. Cláudio, seja bem-vindo, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, Douglas. Cláudio, eu me sinto honrado com a sua presença aqui no estúdio e vamos saber um pouco mais sobre a história desse jovem comunicador que aqui está. Perfeito. Eu já quero começar pedindo para que você me conte um pouco da sua história, né? Quem é o Cláudio Santos? Para quem ainda não conhece, quem é o Cláudio Santos? Cláudio Santos é essa pessoa humilde, simples, né? Graças a Deus, de boa índole. Meus pais me ensinaram seguir no trilho, no caminho certo. E sempre sonhei de ser locutor, né? Tive um sonho de trabalhar na Rede Serra Dourada. Na verdade, eu já segui a Serra Dourada uns 15 anos atrás, sempre sonhei em trabalhar como locutor, né? Como publicitário, trabalhar. O meu sonho era escutar minha voz no carro de som nas ruas também. E fui trabalhando, fui dedicando. Graças a Deus se tornou realidade, né? Um sonho há mais de 15 anos atrás. Hoje eu trabalho em uma das maiores redes de rádios do Brasil, que é a Rede Serra Dourada, não é isso? Cláudio, como é que foi o seu início? Como é que você descobriu que tinha esse dom para trabalhar na comunicação? Como que você iniciou com esse ato de falar, de se comunicar e, através disso, ganhar a sua vida? Rapaz, é interessante. Eu era bem jovem ainda, criança, digamos assim. Eu tinha uns 15 anos. Um certo dia, foi na casa de um colega, a gente foi brincar de locutar. A gente conectou aquele cabo de fone, conectou no som, e através desse fone a gente conseguia falar ali, saía som no ambiente, no som. E a gente foi brincando ali de falar e tal. Na época a gente colocou, eu lembro como se fosse hoje, a gente colocou o nome da rádio Malucos FM. A gente ficava brincando de falar e tal. Começou como uma brincadeira. Isso, começou como se fosse uma brincadeira. E foi indo, eu fui praticando e tal. Depois disso, eu fui ganhando mais. Fui começando a gostar da coisa, né? E um certo dia, fiz um teste com Antônio Xavier, da 99,1, uma rádio que já um bom tempo, uns 10 anos atrás, é uma rádio comunitária, porém não era uma rádio legalizada, porém fiz um teste com Antônio Xavier, ele gostou da minha voz e passei no teste e ele já ofereceu uma oportunidade de emprego E ali aí na você rádio. começou. Aí eu comecei, é onde tudo começou ali. Desse seu início ali, quando você estava no ambiente ali do som ainda, que você conectou o microfone ali no aparelho de som, você pôde ouvir o retorno da sua voz, né? Porque Isso, nós que trabalhamos com a voz, a gente escuta a voz falada como nós estamos falando, exatamente. mas a gente tem uma técnica para poder ouvir, quando você ouve, aprimora a voz. Alguém chegou de você e falou assim: Nossa, Cláudio, você tem a voz bonita, você devia trabalhar em comunicação. Naquele momento ali ou não? Naquele momento, só os colegas falou que levava jeito pra coisa ali, entendeu? Eles falavam que tinha uma voz boa, tal, uma voz bonita. E, né, através dos colegas, eles me incentivaram e dei sequência. Existem muitos mitos acerca da voz, né? Você faz alguma coisa, porque geralmente alguns locutores, eu conheço muitos locutores, você faz alguma coisa para cuidar da voz, tipo come mel, não toma gelado, zela da sua voz, ou você já tem a sua voz boa de uma forma natural e você não dá a mínima para isso? Rapaz, na verdade, é de forma bem natural. Eu nem tenho essa preocupação de cuidar, de cuidar da voz. A gente precisa ter um cuidado especial com a voz, né? Mas eu não utilizo nada. Como se diz, é um dom de Deus mesmo e eu não tenho aquela preocupação de, né, tomar. Eles falam também romã, é isso? Romã, né? Então é isso, Gengibre, gengibre, né? E isso, gengibre tem que tomar cuidado, porque tem né? problema de coração, né? Não é? Então, mas é isso. Claro, tem pessoas que falam que, nossa, fulano tem a voz bonita, devia ser locutor.
Nós sabemos que o nosso universo ele é diferente. Não é você, não verdade. basta ter apenas a voz bonita. Você precisa ter alguns, vamos dizer assim, alguns truques para falar. Exatamente. Como que você trabalha esse universo assim da moderação? Porque você faz anúncios, você faz gravações. Então, cada tipo de gravação você faz num tom ou você faz tudo do mesmo jeito? Como é que é isso? Olha, varia, tem vários tons, né? Dá para você fazer vários tons diferentes, né? Depende da propaganda, né? É igual, por exemplo, você vai gravar um varejo, você grava mais para cima, estourado. É igual, por exemplo, quando é uma nota de falecimento, é aquela voz mais triste, mais padrão, não é isso? Então, assim, depende de cada texto. Depende do que o cliente está precisando ali na Também que hora, o né? cliente pede É. também, não é isso? Muito bem, nós estamos conhecendo um pouco mais sobre a história do Cláudio Santos, o locutor aqui da Rádio Serra Dourada e também do carro de som, faz porta de loja e é meu amigo. Cláudio, você nasceu em Crixás, você é filho de Nascido Crixás, e criado em Crixás, Douglas, já há quantos anos? há 39 anos. Rapaz, aí 39 anos com uma carinha de 45, o menino tá novo. Brincadeira, Cláudio, você tá muito jovem, É, você é muito jovem, parabéns. fico até um pouco nervoso, assim, eu não preparei nada, então, né, vamos no improviso, né, Douglas? Ah, mas a vida é um improviso, Né? né? E um bom locutor, um bom comunicador, Ele consegue ele tem jogo de lidar cintura ali, né? é igual a água, né? Se você faz um trieiro aí, ó, no chão, coloca pedras, a água ela vem e vai contornando tudo Vai embora, e né? vai embora. Cláudio, quais as emissoras? Se você for fazer um balanço aqui, e nós vamos pedir licença para a Rede Serra Dourada, né? Porque nós sabemos que quando um comunicador está numa determinada rádio, ele não pode ficar falando de outras, mas aqui em Crixás nem tem outras rádios. Mas se fosse para você fazer um balanço assim, em quais as emissoras de rádio você já trabalhou? Douglas, comecei trabalhando pela Cidade FM 87,9. Não, na verdade, a primeira rádio que eu comecei foi do Antônio Xavier, acho que, se eu não me engano, em 2008, pela 99,1 Crixás FM. E logo na sequência, tive a oportunidade de trabalhar com o Josmar, a Rádio Cidade FM 87,9. Trabalhei, passei por um período ali, se eu não me engano, acho que uns 3 anos. E depois, por último, eu trabalhei na Rádio Melodia FM a 32 quilômetros de Crixás, 87,9, o nosso amigo pastor Sinair. Juntando toda essa sua trajetória, você já tem quantos anos de rádio? Olha, digamos uns 10 anos de rádio. Uns 10 anos já na Uns 10, profissão. isso. O que é preciso para ser na sua visão, agora Cláudio Santos mesmo, o que é preciso para ser um bom locutor? Em primeiro lugar, dedicação, você tem que ter disciplina também. Não adianta nada você ser um bom profissional se você não tem disciplina. De repente, comparamos como se fosse igual grandes jogadores de futebol que, infelizmente, assim, tem uma carreira e tanto e deixa se São levar por indisciplinados. isso. Não adianta. Então, se você tem talento, se você não tiver disciplina também, você não consegue chegar em lugar algum. Então, precisa de disciplina, em primeiro lugar, talento e disciplina, né? Dedicação também, foco, né? Você acredita que o dom de comunicar, o dom de falar, é um dom que Deus te dá? Ou qualquer pessoa pode desenvolver isso fazendo cursos, trabalhando, buscando formas de se comunicar e aprendendo? O que você acha? Então, é um dom de Deus. De repente, a pessoa pode fazer um curso ali, mas se ele não tiver um dom, um roteiro, ele não consegue. Tem muitas pessoas que tentam ser locutor, mas eu acredito que é um dom que Deus nos dá, né? No seu caso, a locução para você foi natural ou você precisou buscar, pegar o seu talento, a voz que você tem e aprimorar fazendo cursos? Então, tudo isso, Douglas. Eu fiz cursos também, fui em Goiânia, né? Passei ali pelo Sindicom. Na época a gente foi o dia todo estudando ali, curso de radialista e tal. Se eu não me engano, você passou por lá também, né? No Sim. Sindicom. Mas precisa de tudo isso, né? Eu fiz o curso e também é uma coisa que vem desde criança, né? Já tinha essa vocação, desde os 13 anos já tinha essa vocação pelo rádio, pela comunicação. Cláudio, se você não fosse locutor, suponhamos que essa profissão não se passou para você.
Se você não fosse locutor, qual profissão você teria? Vigilante, que eu já trabalhei antes de vigilante, né? Inclusive, eu sou formado nessa área também, sou vigilante, fiz o curso de transporte de valores, né? Então, se eu não fosse locutor, com certeza seria vigilante. Então, se você não fosse locutor, seria vigilante. Isso significa que você gosta também dessa profissão. Também trabalhei nela e também gosto dela. Mas a paixão fala mais alto Pela comunicação. Pela comunicação. A comunicação, ela está na veia, né? Exatamente. Não tem para onde correr. No oferecimento de Areal Rio Crixás, CTCI Crixás, você está acompanhando um pouco da história do locutor Cláudio Santos, ele que também é publicitário aqui na cidade de Crixás. Cláudio, nesses últimos anos, houve uma ascensão muito grande de redes sociais, né? O rádio chegou primeiro, depois veio a televisão, e quando veio a televisão todo mundo aderiu, o povo falava assim, a TV veio para acabar com o rádio, mas a gente sabe que isso não é verdade. Não. São mídias que somam. Mas é fato que rede social, hoje, a ascensão da rede social, o acesso é muito grande. Tanto que nós estamos acompanhando o processo de televisão, a televisão ela está praticamente migrando para a rede social. Com esse crescimento da rede social, você acha, Cláudio, que o rádio, e não estou falando de local, estou falando do rádio geral, você acha que ele perdeu um pouco o espaço? Douglas, eu acho que não. Porque o rádio, na verdade, as pessoas hoje, elas deixam de assistir TV para ouvir rádio, porque o rádio ele traz informação ao mesmo tempo, músicas. Então, assim, eu acho que essas duas ferramentas, o rádio e as redes sociais, hoje é fundamental. Então, eu acho que o rádio não perdeu espaço, não. E há quem diga que na ascensão da rede social e com a adaptação que as rádios estão fazendo, e é interessante os donos de rádio ficarem atentos, porque é um meio de comunicação que é o queridinho do Brasil, todo mundo ama rádio. Com certeza. Mas é interessante que as rádios acompanhem as redes sociais para caminharem juntas, né? Isso. Tanto que grandes emissoras, como a emissora Rede Serra Dourada, onde você trabalha, se você quiser acessar pela rede social, também está lá disponível, né? Exato. E eu acho uma pena grandes emissoras não estarem nas redes sociais também, porque é uma mídia levando a outra, né? Hoje a gente depende bastante das redes sociais também, né, Douglas? As pessoas, assim, tem um público que acompanha as redes sociais, outro público já não acompanha tanto, né? Então, assim, varia de idades também, né? O pessoal da terceira idade, por exemplo, não consegue acompanhar as redes sociais como a gente que já está mais inteirado. Mas, e já o rádio está lá, né? O rádio já, todo mundo, principalmente o pessoal da terceira idade, ama o rádio, né? É verdade. Então tem essa divisão, mas as redes sociais hoje é fundamental também, uma ferramenta. Ferramenta tanto, né? Isso. Cláudio, qual o horário que você começa seu programa lá na rádio? Das 14 às 19, de segunda a sexta, programa Tocando Sucesso, e no sábado, das 14 às 20 horas, programa Sabadão da Rede e o Boteco da Rede. Durante a semana, de segunda a sexta, você apresenta o Tocando Sucesso ou tem mais algum programa que você faz? Tem os quadros a Super Sequência, às 15 horas, e às 18 horas o Trio Sertanejo, com 3 músicas do mesmo artista, e às 18h15 entra as Mais, segunda edição, pela Rede Serra Dourada. E de todos esses quadros que você faz lá e tudo, qual é o quadro que você acha que o povo gosta mais? As Mais, segunda edição. Tem as 12 músicas mais tocadas durante a semana, a pedido dos nossos ouvintes. Dos ouvintes. Como que você se sente trabalhando lá na Serra Dourada, num time, fazendo parte de um time que são os maiores locutores, até o Pimentinha, Nélio Rodrigues, aí tem o Helder Naastro com Falando de Amor, e aquela gama de locutores, tem os folguistas, tem aquela moça, Grazi, Grazi Tavares. Nossa, comunicação fácil. Como Exatamente. Que você se sente, Cláudio? Me sinto muito honrado de trabalhar em uma emissora de grande magnitude, como é a Rede Serra Dourada, né? Assim, não só em Crixás, tem em vários lugares, São Miguel, Caiapônia, Iaciara. Então, assim, é uma emissora que cada dia que passa ela vem crescendo. Então, para mim, é uma honra muito grande, né? Estar somando com esse timaço de locutores aí. Eu me lembro que eu estava acompanhando a rede social, muito rápido, porque foi corrida esses últimos dias,
Eu vi que a Grace Guimarães está de volta à Rede Serra Exatamente. Dourada, né? Ela teve, acho que, se eu não me engano, afastada uns 10 anos, né? Tinha a emissora lá e passou um certo tempo, ela desligou, né, a emissora, e depois voltou novamente e contratou ela. Grace Guimarães, que é uma grande comunicadora. Com certeza. Beijo para ela. Nesse universo de rádio, hoje com as redes sociais é muito mais acessível, você já vê a cara do locutor. Naquele tempo, algum tempo atrás, as pessoas não conheciam. Não conhecia. Já teve, você acessou lá, você já consegue. Já teve alguma situação de algum ouvinte chegar para você e falar: nossa, eu ouvi a sua voz no rádio, eu achava que você fosse totalmente diferente, que você fosse assim, que você fosse assado? Já teve isso com você? Já teve isso na rádio do Antônio Xavier, 99,5. As pessoas, quando está te ouvindo, ela imagina você de uma forma, quando já te vê pessoalmente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa magia que o rádio tem de entrar no imaginário das pessoas, né? É verdade, muito interessante. A magia do rádio. É a magia do rádio. E eu gosto demais de rádio. Falando nisso, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo. Assim que abriu a Rede Serra Dourada em Itapaci, eu fui fazer parte do time lá. E aí passou um determinado tempo, duas moças saíram de Pilar e foram para Itapaci para conhecer o estúdio da rádio, conhecer os locutores. E ela chegou, eu estava lá na recepção, que era a hora de almoço da assistente administrativa. Aí as meninas, nunca vou esquecer isso, o Rodrigo estava lá comigo. As meninas entraram, eu as recebi e elas disseram: a gente veio conhecer o Douglas Faria. Aí eu falei: muito prazer, eu sou o Douglas. Cara, ela não disfarçou a decepção, sabe? Porque eu apresentava falando de amor, né? Aquele negócio romântico. Top show, né, Douglas? Aquelas músicas aquela voz mais baixa, assim, mais suave, sensual ali. Elas olharam pra mim: você é o Douglas? Né? Tipo assim, você estava imaginando que era um cara lindo, maravilhoso, embora eu seja, mas não tanto. Ela falou assim: então fala aí pra eu ver, né? Mas assim, essas coisas que acontecem no universo do rádio. Cláudio, nas horas vagas, eu sei que você faz publicidade de carro de som. Conta pra mim, como é que é a rotina, como é que é esse universo de quem trabalha com carro de som? Rapaz, é correria, viu? Não sobra nem espaço pra nada, rapaz. O tempo todo. Já quando termina uma propaganda, as pessoas já ligam para fazer a gravação. Eu preciso de uma gravação, morte de falecimento, ou então para varejo e tal, aquela correria. E o carro de som é muito interessante, dá um resultado muito rápido, né, Douglas? A maioria das pessoas, né, uma boa parte, elas preferem o carro de som do que rádio também. Interessante, né? Então tem vários públicos. Muitas pessoas preferem anunciar no carro de som do que rádio. Porém, né? Todo tanto de mídia que puder fazer é bom, né? Isso. Eu sempre brinco assim, porque você sabe que eu também tenho carro de som. Eu sempre falo o seguinte: o rádio é muito bom. Você atinge muita gente ao mesmo tempo. Só que a pessoa pode ir lá e desligar. Quando não quiser ouvir, desligue o carro de som, não tem como. Exatamente. As pessoas gostam muito do carro de som também. Então como é que é? Você pega de manhã, você faz a sua publicidade ali no carro de som, anunciando o comércio de clichês, aí deu uma hora do almoço, você vai dar aquele happy hour ali, depois você vai pra rádio. Então, um banhozinho, almoço, né? E rádio. E como é que você faz as gravações? Aonde que você grava? Eu tenho um estúdio em casa, né? Que já utilizo quando eu não tenho tempo, às vezes está um pouco meio que agarrado. Eu peço aos meus amigos para gravar. Um deles se chama Douglas Farias. Olha só, esse cara sou eu. Então vai levando, né? Às vezes não tem como você parar para gravar. Isso já pede os amigos também para dar aquela forcinha. Os amigos, graças a Deus, atendem a gente também. E vai levando assim sucessivamente, né? Cláudio, a locução de rádio e carro de som é a mesma coisa? Do jeito que você fala na rádio, você fala no carro de som também? Não, totalmente diferente. É diferente, né? A rádio tem um padrão, né? Até então que a Serra Dourada, o padrão da Serra Dourada, eles pedem para levar alegria. Porém, tem um padrão que precisa acompanhar, né? Os locutores precisam acompanhar esse padrão da Serra Dourada. Agora, a locução estúdio, ela varia, né? Igual que eu te falei. Então, assim, para varejo é uma gravação mais, né,
estourada e tal, dinâmica. Agora já vem outros textos que é uma voz mais padrão, empossada, enfim. Então é bem diferente. No oferecimento de Neto Informática, internet de fibra, banda larga, não trava, né? A melhor internet de Crixás. Está no ar o nosso Prosa e Café hoje com o Cláudio Santos, que ele faz parte de um universo diferente, né, que é o universo do rádio. E para você que gosta de rádio, acompanha o Cláudio Santos e toda a equipe da Rede Serra Dourada lá, hoje nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o Cláudio Santos. Em breve o Pimenta vai estar comigo no estúdio. Pimentinha, que é um fenômeno. Bacana, ele é o cara. Cláudio, a gente fala assim, a nossa programação é a mais ouvida, a nossa rádio é a que o povo mais escuta. Existe algum mecanismo para medir a audiência de rádio, ou vocês contam só lá pelas ligações ou pelas interações na rede social? Olha, eu acredito que pelas ligações e também, né, o pessoal comenta, né? A gente acompanha a Serra Dourada, eu começo ali acompanhando pela manhã, eu vejo o quanto a Serra Dourada tem uma audiência enorme. Então, assim, todas as cidades que compõem Serra Dourada, as pessoas, né, estão conectadas. Então, eu acho que medidor, inclusive eu queria até saber como que funciona essa questão. Sempre eu fui curioso para saber se tem um medidor de audiência. Mas eu acho que é pelas ligações e as pessoas ficam, né, comentando também. Nas grandes cidades, nas capitais, tem os medidores de audiência? Tem. Agora, é o Ibope, né? Agora aqui, nos interiores, a gente contabiliza mais pelas ligações, pela interação e pelo retorno. Isso. Né? Nas redes sociais também as pessoas comentam bastante. Isso. As empresas, elas divulgam nas rádios para obter o retorno. Exatamente. Então, quanto maior a audiência da rádio, mais retorno para os comerciantes. Se falando em comerciantes, falando em publicidade, como que as pessoas fazem para colocar a empresa para divulgar lá na Rádio Serra Dourada de Crixás? Qual é o caminho? Então, Douglas, as pessoas, cada profissional tem um departamento. Eu sou do departamento de locução, informações, enfim. Departamento artístico. Isso. Agora, se a pessoa, de repente, quer fazer um anúncio, é só procurar a representante comercial, que é a Nicole. Ela está inteirada e vai passar valores de pacotes, enfim. Nós do interior, a gente sofre com isso, porque a gente está na rádio e as pessoas ligam a nossa voz a tudo que está na rádio. Isso. Então, ela quer uma propaganda, vou falar com o Cláudio, né? Vou falar... Infelizmente. Não né? São departamentos distintos. Departamento comercial, departamento artístico. Isso, cada um tem um departamento. É bem organizado, né? Bem organizado. E as gravações dos comerciais que rodam na Serra Dourada, eles são gravados no estúdio aqui da Rádio Serra Dourada ou é gravado em Goiânia? Em Goiânia, pelos locutores da Rede Serra Dourada. Suponho que eu vou divulgar lá na rádio, aí eu quero uma voz do Pimenta, por exemplo. Aí vocês conseguem isso? Conseguem. Aí, no caso, você opinou, né? Então, consegue sim. É interessante as pessoas ficarem atentas e ficarem por dentro, porque tem a emissora de rádio. Até então não tinha emissora de rádio em Crixás, né? Isso. Tinha uma rádio comunitária, que ela não estava ela não estava atuando, né? Legalizada, né? Sobre isso eu não sei, eu só sei que ela não estava no ar, né? Não, isso. Nos últimos anos. Agora que você está falando, né? Não estava. Não estava no ar. De repente não tem rádio em Crixás, agora já tem. Isso. Agora já tem a Serra Dourada, já tem um ano, tá aí ou não? Eu acredito. Esse estúdio aqui inaugurou dia 25 de maio de 2024. Já está quase fazendo um ano, então. Isso. Em maio faz um ano. Exatamente. Você entrou desde a inauguração, Isso. Né? Parabéns, Cláudio. Obrigado. Falando agora de melhores do ano, vem aí os melhores do ano. Melhor. Né? Com toda a modéstia, a organização é minha, nossa equipe, né? Eu, Aline, Douglas Filho, nossa equipe toda, Júlia, a gente vai fazer o melhores do ano. A Rádio Serra Dourada em Itapaci, eu já faço há 12 anos, esse é o 13º ano consecutivo. 13º. E a rádio sempre ganha, a Serra Dourada sempre ganha de líder de audiência. Quantas vezes que ela já ganhou nesse evento seu, dos melhores? 13 anos. Vai fazer, é o 13º agora, vai fazer 13, nunca perdeu. 13 vezes. Desde a época que eu estive lá, né, eu trabalhei lá por quase 10 anos, ela sempre foi ali. Depois que fechou, continuou só o sinal e ela continuou ganhando. Aqui em Crixás eu tenho certeza que não vai ser diferente.
Com certeza. Com uma diferença que agora tem locutor de rádio em Crixás, antigamente não tinha também. Então nós vamos colocar todos esses segmentos e aí você já fica à vontade para escolher o melhor locutor na sua visão, o melhor locutor lá da Rede Serra Dourada de Crixás. E você, Cláudio, como é que você pretende planejar o futuro? A gente vive no hoje, mas a gente não deixa de pensar o futuro. Quais são os seus planos para o futuro? Rapaz, hein? Aí você... Uma pergunta boa, né, Cláudio? É continuar trabalhando na Serra Dourada, crescendo, ganhando espaço, né? Isso é muito bom. E a Serra Dourada, ela... assim, eu só ganhei. A partir do momento que eu entrei, eu fiquei bem mais conhecido, mais visto, aumentou o meu trabalho como carro de som. Então, pretendo trabalhar por muito tempo, porque a Serra Dourada, ela é uma rádio que ela é bem conhecida e você fica bem conhecido também, né? Então, assim, ajuda bastante, com certeza. Pretendo trabalhar por muito tempo na Serra Dourada aí. Além de rádio, Serra Dourada, carro de som, você também faz locução de porta de loja? Também trabalho, gosto mais, rapaz. Para um cara que está vendo a gente aí, nós temos vários patrocinadores, tem um comércio de Crixás que nos assiste. A pessoa quer contratar um locutor para ficar lá na porta de loja falando. Como é que funciona, Cláudio? Você trabalha por dia, por mês, por hora? Como é que funciona isso aí? Então, devido ao meu horário, eu tenho disponibilidade das 7 da manhã até 1 hora da tarde. Se as pessoas quiserem me contratar, é só falar comigo no 629 81 40 42 22 que a gente combina, né, Douglas? E aí você fica ali e faz a locução de porta de loja com o seu som, com o som da empresa, do jeito que a pessoa quiser. Isso, do jeito que a pessoa... Geralmente é com o meu som, né? Mas fica a critério das pessoas também. Então tá aí, ó. Se você quiser precisar de contratar um bom locutor, tá aqui o Cláudio Santos para fazer aí a locução de porta de loja, carro de som, gravação, né, Cláudio? Isso. Aquele estilo bem animado aí que a gente aprende com os amigos também, a gente vai ganhando conhecimento com os grandes profissionais, né? Um deles, sempre eu falei, admiro bastante, que é você, Douglas Farias. Sempre eu me inspiro em você e em outros locutores também, mas você é um locutor referência no nosso estado de Goiás aí. Eu agradeço demais e saiba que a recíproca é verdadeira, te admiro muito, te respeito muito. A gente já tem uma história aí, né, Cláudio? Alguns anos, né, de amizade. Muito bom. E, aliás, eu quero estender esse abraço pro Paulo Henrique, lá de Guarinos. Gente boa toda a vida, né? Paulo Henrique foi eleito lá. O Paulo Henrique não. Ele ajudou a eleger o prefeito lá, né? J. Júnior. Isso. J. Júnior eleito em Guarinos, Tiagão eleito em Pilar. Inclusive, ele falou que você já fez trabalho lá também, de locução. Fiz agora algumas locuções. Em Santa Terezinha, prefeita Carla, lá em Urapuru. Votação expressiva lá, né? Quase 3 mil lá em Santa Terezinha. De frente, que você fala, né? De frente. A Carla lá em Santa Terezinha é um fenômeno, né? Tá trabalhando bem, né? Trabalhando muito. Aqui em Crixás o Dr. Alan foi eleito com a maioria dos votos. Em Itapaci o Dr. Fábio. Em Rubiataba foi o padre. O padre, né? Rapaz. O padre foi eleito. E assim, as eleições elas passaram, agora a gente espera o melhor desses futuros administradores, né? Espero que faça um bom trabalho ali. Cláudio, como que você... Essa já é pra gente fechar. Como que você traduziria a palavra felicidade? A palavra felicidade? Eu me sinto realizado. Graças a Deus. Tudo que almejei e pedi para Deus, Deus me proporcionou, me sinto realizado. Quando a gente está na rádio apresentando os programas, a gente fala diferente, não é, Cláudio? Lá na rádio, a gente cria um personagem, não é assim? Eu sou um simples detalhe, mas com Jesus Cristo eu faço a diferença. Isso aí, tá vendo? Então, assim, quando você está na rádio, você cria um personagem. Isso. Né? Porque o locutor de rádio, para quem não sabe, às vezes a pessoa liga o rádio e o cara tá sempre bem, né? Isso. Você não vai ver um locutor triste embora existe um ser humano ali por trás que é profissional. Com certeza, né? Mas a arte da locução é você passar a felicidade, a alegria, mesmo não estando bem. Transmitir alegria, né? Transmitir alegria. Ouvintes. Então eu quero parabenizar você pelo seu trabalho e através de você parabenizar toda a equipe de locutores da Rede Serra Dourada, os diretores, que eu tenho alguns amigos lá. Danilo, Marcelo, Apolo, aquela galera top lá da Serra Dourada, os locutores, Pimenta, Nélio,
né? O Giliard, que agora está na 99, né? Isso. É, Tem um Milton Santos também, sou fã demais. Voz bonita, né? Um cara que nem magrinho lá no 99. Então, assim, e parabenizar todos os locutores do Brasil que são artistas, né? Nós sabemos que os locutores precisariam ser mais valorizados. Algumas empresas valorizam demais, outras não, mas nós não podemos generalizar. Os locutores da Rede Serra Dourada são grandes profissionais, são bem tratados, né? São bem valorizados. Mas a gente precisa, assim, que as pequenas, porque tem muitas emissoras pequenas que eu estou falando por mim, gente. Valorizem mais os seus profissionais. Porque o locutor, ele está sempre bem, ele está sempre levando alegria. Se você começar a somar, fazer conta, numa cidade pequena, como Crixás, tem mais de 20 mil habitantes. Isso, mais ou menos. E quantos locutores tem? Poucos, né? Poucos locutores. Tem Cláudio Santos, que é locutor de rádio, o Dino Pires, que é locutor de rádio, agora está fora do país, Carlinhos do Som, que é locutor de carro de som. Então, para 20 mil habitantes, você tem 3, 4 locutores. Né? Não tem que ser valorizado? Com certeza. Né? Aí você vai para Itapá, você tem poucos locutores, você vai para outra cidade, tem poucos locutores. Então, gente, nós estamos em extinção. Bora valorizar esse povo. Né? Cláudio, fala para mim aí um pouquinho de como que você faz lá na rádio. Você está chegando, imagina que hoje é o dia de um sorteio na rádio. Como é que você chega lá? Você chega lá falando... Oi lá, gente, como é que é? Apresenta aí, eu tô tocando sucesso lá pra mim. Nós vamos fechar, eu vou dar obrigado a você e vamos fechar com a locução do Cláudio Santos. E aí você pode fechar pra mim, pode ser? Vamos lá então. Prosa Café é diferente hoje com o locutor, vamos botar ele pra trabalhar, porque locutor de folga trabalha, é como uma expressão que o povo fala que pobre quando descansa carrega pedra. Eu estou carregando pedra. Embora não existe ninguém pobre, né, gente? Nós somos saudáveis, já somos ricos por ter saúde e família. Eu vou fechar com a locução do Cláudio, como ele faz lá na rádio, pra você ver que é ele mesmo, tá? Espero que Deus cuide de você como ele cuida de mim. A gente vai voltar na próxima semana com a graça e proteção de Deus. Fiquem todos com Deus, um beijo no seu coração. Cláudio, fecha aí pra gente. Olá, gente. Aquele abraço para todo mundo aí, Cláudio Santos, locutor da Rede Serra Dourada. Aquele abraço para aquele abraço, aquele beijo para aquele beijo. Valeu, até a próxima oportunidade. Prosa e Café com o nosso amigo Douglas Faria. Valeu.